Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordeneis. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Este encontro que marca, segundo o Evangelho de São Mateus, a ascensão de Jesus, a sua despedida, foi um encontro marcado e muito preparado. Jesus já tinha falado, mencionado este encontro, ainda quando estava com eles durante a sua missão, mas, sobretudo, depois do túmulo vazio, no Evangelho de São Mateus, e nos demais evangelhos também sinóticos aparece esta ordem, este convite de que os discípulos fossem para este encontro. Fossem onde? Na Galileia. Então é assim que começa o texto de hoje. Os discípulos foram para a Galileia, onde Jesus tinha mandado e onde também as visões durante a ressurreição tinham indicado. Para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Então, a Galileia e o monte são símbolos importantes, o que significa reencontrar o ressuscitado na Galileia. Reencontrar o mesmo Jesus dos ensinamentos e das obras. Buscar não uma outra entidade, não uma outra realidade, mas o mesmo, Jesus de Nazaré, aquele que esteve na Galileia, que ali pregou e realizou seus sinais, que ali instruiu os discípulos e os escolheu para que fossem também construtores do reino de Deus. No monte, o monte parece ser um monte muito especial, mas a recordação ainda é o ministério da Galileia. E nós podemos recordar várias passagens descritas da missão de Jesus sobre o monte, da tentação, por exemplo, da transfiguração. Então, as várias passagens onde Jesus se manifesta no monte, no Evangelho de São Mateus, de maneira especial, no Sermão da Montanha, onde ele fala da lei de Moisés e praticamente se apresenta como um legislador, também ele fazendo ali os ensinamentos para os seus discípulos. Então, voltar para a Galileia e para o monte, e para a realidade, a vida de Jesus e para os seus ensinamentos. Não tem jeito de ser cristão deixando de lado os ensinamentos de Jesus e a sua prática de vida, tudo aquilo que ele revelou. Eles então vão para esse lugar. Os verbos que aqui indicam o movimento dos discípulos nessa direção podem ser interessantes. Os 11 foram para a Galileia, ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Todos esses verbos parecem importantes. Eles foram, segundo a palavra de Jesus, então eles se dirigiram. Assim como também no Evangelho de São Mateus, nós conhecemos aquela passagem lá do início, onde os magos do Oriente dirigiram-se para o lugar da estrela. Então, é a palavra que nos põe em movimento. Chegando lá, viram Jesus e prostraram-se diante dele, mas alguns duvidaram. Então, ver Jesus, prostrar-se diante dele, vendo, reconhecê-lo, adorá-lo. Mas aí vem a outra afirmação, alguns duvidaram. O que quer dizer que ao ver Jesus existem duas possibilidades: ajoelhar-se e adorá-lo ou duvidar.
Mas é possível duvidar ainda assim? Sempre é possível duvidar. E só é possível crer porque é possível duvidar. É estranho, curioso, que a gente sempre tem uma ideia, sobretudo se a gente recorda o Evangelho de São João, a passagem de Tomé, de ver para crer. Nós sempre temos a impressão de que crer é resultado da visão. Eu vi, acreditei. Não necessariamente. Ver ainda nos coloca em xeque diante da atitude que nós temos diante daquilo que vimos. Então eu diria assim, é preciso crer no que os nossos olhos viram. Porque nós podemos ver e podemos duvidar ainda. A dúvida, em princípio, não é um problema, mas é sempre uma possibilidade. E ela é a chave da fé. Só é possível crer naquilo que eu posso duvidar também, senão não é uma adesão. Então, Jesus, tendo sido visto, é um convite à fé. Mas a fé jamais é dispensável. Não se trata de conta matemática, fez a conta, deu o resultado. Vendo Jesus é necessário ainda aderir, crer nele, aceitar a sua palavra. Então todos esses verbos, esses movimentos dos discípulos são importantes. Depois a gente centra um pouco a atenção nas palavras de Jesus. E nas palavras de Jesus aqui, ele faz três proposições. Três proposições importantes. A primeira delas é uma autoproclamação de que ele recebeu todo o poder e toda a autoridade, poder ilimitado e universal da parte do Pai. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. A segunda proposição, a primeira é uma autoproclamação, a segunda é uma ordem explícita, que traz a missão da igreja no mundo. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Aqui é interessante, é uma ordem, é um imperativo. Ide e fazei discípulos meus. É interessante que aqui nem aparece muito uma ideia de uma proposta, vão lá, façam propaganda. Não, não. Fazei discípulos meus. O que quer dizer que os discípulos, então aqui enviados, eles se determinam a fazerem Cristo conhecido. Farão de tudo para isso. Ide, fazei discípulos meus todos os povos. Não se trata de uma expansão de uma ideia ou de uma religião para um grupo determinado. Existem várias pessoas que parecem que têm esse conceito de divisão, de fazer discípulos meus. Quem? Alguns, não todos. Existe muito presente, até na nossa prática, na nossa maneira de falar da religião, muitas vezes um conceito muito exclusivo, nós e alguns. E existem outros que não devem fazer parte. Isso é expresso em tantas coisas que às vezes a gente diz, né? Por exemplo, nosso Deus. Não, nosso Deus não é nosso Deus. Ele não é meu nem de ninguém, ele é Deus. É uma maneira de falar que pode ser poética, pode ser até bonita num certo sentido, no sentido de dizer que ele é meu Deus, sim, nesse sentido é claro. São Paulo dizia, Cristo me amou e se entregou por mim. É verdade. Mas de modo nenhum essa expressão pode ser uma expressão de exclusão. Que é o nosso Deus. Não, não é nosso Deus, não. Ele é Deus, ele não é de ninguém e é de todos ao mesmo tempo. Então a ordem é para todos. Mas até para aquele que pensa diferente de mim, até para ele. Até para aquele que vai na outra igreja, até para ele. Até que aquele que é do outro partido, ele também. Se eu não quiser ser traidor das palavras de Jesus, usando o nome dele. Todos os povos.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Não é para eles apenas decorarem a profissão de fé, o catecismo e saírem repetindo aquilo que nós ensinamos, não. Para observar. Observar aqui quer dizer obedecer, para praticar o que eu ensinei. Cristianismo é vida, não é teoria. A teoria é necessária, a doutrina é necessária. É ela que embasa a nossa prática. Mas só a teoria, como dizia São Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. Não é uma fé apenas ideal. E a terceira proposição de Jesus é uma promessa. Assegura a sua presença entre os discípulos. Eis que estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Recapitulando, 3 proposições. A primeira é uma autoproclamação da autoridade. Toda autoridade me foi dada sobre o céu, no céu e sobre a terra. A segunda proposição é uma ordem explícita. Ide e fazei discípulos meus todos os povos. E a terceira proposição é uma promessa que assegura a sua presença junto dos discípulos. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.